Então sejam todos bem-vindos para o episódio 35 da limpeza. E vocês podem estar pensando por que é que escolhemos esse valor hoje. Nós estamos a terminar, o Holi acabou ontem. E aquele belo significado que nós tivemos hoje de manhã explicado por uma irmã na Índia. Então, é algo que está ligado à pureza. Ela soa um bocado ao nível físico, mas na verdade tem a ver também com integridade. E isso vai ser falado mais em detalhes hoje. Eu vou falar um bocadinho só sobre a apresentação do Ken. Ele falou sobre o amor, que é um belo valor. Todos os 6 meses, a cada 6 meses ele está conosco. E a presença dele sente-se. E esteve também conosco para celebrar o primeiro aniversário nessa série de programas do ano passado, em outubro. Então, por que é que esse... Ok, antes de falarmos sobre as virtudes, ainda vamos ter a apresentação da Cláudia. Om Shanti, bom dia para nós, boa tarde para si e boa noite para alguns de vocês. Bem-vindo, Ken, nesse programa. E gostamos muito de escutar você falar sobre a limpeza, porque você é uma pessoa perfeita para falarmos sobre isso. Você tem um coração tão limpo, e é por isso que nós gostamos de estar próximos de si. E você normalmente nos diz as coisas certas. Então, nós estamos na primavera. E essa é a primeira flor que veio da primavera, são as tulipas. E eu trouxe para si, que é para você plantar em Serra Negra. Eu sei que é o outono, mas pode plantar os bulbos agora no outono. E as flores vão surgir na primavera. E elas são tão brancas e tão limpas como o seu coração. Então, o que é que nós temos que fazer para ficar com o coração igual ao seu? Muito bem-vindo, Ken. Obrigado, Cláudia. Eu vou ter ainda alguns minutos antes de passar para si. Nós não precisamos apresentar o Ken, porque todos nós já conhecemos ele. Mas, se calhar, desde há 6 meses atrás, deve haver pessoas novas. Portanto, ele é um dos primeiros estudantes do Oeste, da Brahma Kumaris, do Ocidente, na década de 70. E ele tirou o curso com Haddad Janki. São quase cerca de 50 anos. Ele já escreveu 18 livros sobre desenvolvimento pessoal. E também mencionar que também tem um curso de liderança. E também trabalhou muito nas grandes cidades na Índia com relação a esse tema. Também sobre o tema de estratégias, aliás, conectadas com corporações, com empresas. É coordenador da América do Sul. E, como sempre, algumas linhas para para o irmão Ken. Portanto, ele toca, através das suas palestras, a sua filosofia de uma forma muito profunda. É como um mantra. Portanto, tem a ver com a alma, aquilo que ela alcança. E dar um passo em frente e conhecer essa bela energia que eu sou. Portanto, e não é preciso dinheiro para saber isso.
e faz nos tirar dessa escuridão e desse sono profundo através desta tipo mudança muito limpa. Portanto, você tem um coração muito honesto, uma mente muito limpa, assim como o coração. E o poema para a limpeza o que ele vai nos dar são dicas para manter a nossa mente limpa, para que essas escravidões desapareçam. A alma vai irradiar essa luz brilhante. E todos irão dizer que isso é tão único. E essa luz que nunca foi vista. Porque agora estou conectado com o superior, com o Supremo, que é uma grande autoridade. E todos nós estamos a viver agora esses momentos do exterior, mas podemos por dentro estar limpos para enfrentar esses momentos. Então são cerca de 45 minutos que o Ken vai falar conosco e depois temos perguntas e respostas. Portanto, em vez de colocar as perguntas no chat para todos, coloquem diretamente para o irmão Manoj. Escrevam direto para ele, procurem no bate-papo onde é que está o nome dele. Portanto, bem-vindo, Ken, agora é consigo. Obrigado. Obrigado a todos, obrigado Manoj, obrigado também aos tradutores, e muitas vezes não lembramos dele, mas eles são essenciais. Portanto, a todos os tradutores, nossos melhores sentimentos e bons votos pelo belo serviço que vocês estão a fazer. E vou tentar falar um bocadinho mais lento para que possam todos perceber aquilo que eu estou a dizer. E então, o tempo sobre a limpeza não é um muito comum, habitual, dentro dos valores. Normalmente são as tolerâncias, paciência, amor e por aí adiante. Então, talvez esse seja o número 35 da lista, mas então, há uma expressão em inglês que a limpeza é uma proximidade a Deus, ou a divindade. É estar próximo a uma divindade, ou estar próximo de Deus também. E é claro que nós precisamos ter uma mente limpa, um coração limpo, para estar a funcionar, por assim dizer, neste mundo. Mesmo ontem, por exemplo, eu estava a dar a classe da manhã para a América Latina, América Central, México e por aí além. E nas partes de perguntas e respostas, estamos a falar dos bons sentimentos nos programas e que podemos ter através da mente e através do yoga ter essas vibrações puras para a Ucrânia. Portanto, há um link de 24 horas por dia que as pessoas podem experimentar. Mas todos os centros estão a enviar esses bons sentimentos para a Ucrânia. E uma irmã, por que nós não enviamos luz também para a Rússia? Por tudo o que está acontecendo a nível militar e político. Os russos também estão a sofrer por causa dessa guerra. Então, não só para a Ucrânia, mas também para os russos. Então, por que não enviar bons sentimentos para o Vladimir Putin, que tem um caráter tão terrível? Mas o que nós devemos fazer é tocar a pureza que está lá no coração de cada indivíduo. E isso é muito profundo em cada pessoa, portanto, e isso toca no núcleo das qualidades de um ser humano. Portanto, esse núcleo
está na essência, essa pureza e limpeza. Então, por alguma razão, há essa ilusão que a alma é o corpo, então é aquilo que nós chamamos de consciência do corpo, mas que no seu núcleo está essa pureza, essas qualidades que são acessíveis para as pessoas. Ela está lá, mas ela está um bocado como encoberta, portanto, nós temos que acreditar que isso está neles. Não importa quem eles são, o que é que eles estejam a fazer, eles também têm esse brilho. E o que quer que o que quer que aconteça, que parece que traz essa escuridão, portanto, nós temos que ter esses bons votos de uma forma firme para que alcance essas pessoas onde quer que elas estejam. Quem quer que elas sejam, líderes que não são populares nos países, porque de outra forma eles são ostracizados, portanto temos que enviar esses bons votos. E aquilo que eles precisam é ter esse poder da verdade para que esse brilho desperte neles. Então esse é o primeiro pensamento que eu estava a pensar, manter bons sentimentos para todos, sem discriminação. Então, por que só enviar para a Ucrânia, porque lá as pessoas estão a sofrer, mas as pessoas pobres também na Rússia, que também estão a sofrer tanto, portanto, realmente, nós temos que enviar bons votos para todos os lados, para a classe militar, para a classe política, que criaram essa loucura toda, mas em todo caso, eu estava a pensar de quantos vocês conhecem o significado da palavra economia, a etimologia. Isso é uma grande coisa hoje em dia. Às vezes os tradutores, os dicionários nem têm essa palavra, às vezes, de uma forma como realmente elas são, de como ela é. Portanto, essa palavra eco, que está ligada à ecologia, também a eco na economia, portanto, tem a ver com a casa, significa casa. E ecologia significa o estudo da casa. E temos que explicar, talvez, o que é que seja casa. E a economia tem a ver com isso. Economia significa cuidar da casa, lidar com a casa, tomar conta da casa. E então, ambas essas coisas tornam-se, eu imagino, que devia ser colocada nessa mesa política, porque tudo que está acontecendo tem a ver com a economia. Quantos economistas, mesmo na Ucrânia, que sabem como lidar com a casa, estudar na casa, portanto, tomar conta, lidar com ela. Então, quantas casas é que nós temos? Nós precisamos de limpeza nas nossas casas. Então, a primeira casa que as pessoas pensam em parar é a natureza, o ambiente. Então, essa é a nossa primeira casa. Nesse mundo natural, onde estão os recursos nesse mundo natural. E se nós não tivermos uma boa natureza com aquilo que nos rodeia, não temos água suficiente, ar suficiente com qualidade, então, por uma boa razão que as pessoas têm preocupação com o estado do mundo natural. Não sei quantos vocês sabem, mas a atmosfera é apenas uma camada muito fina
que está ao redor da Terra. Tem 22 quilômetros de espessura. E se você for para cima, já não consegue mais respirar. Acima dos 10.000 metros, não consegue respirar, porque é muito rarefeito, é muito fino. É uma camada muito estreita, fina. Portanto, não é só a atmosfera, também é a biosfera. E não há uma atmosfera nova, nós podemos ver. Relativamente à Terra, é fina, igual a casca de uma maçã. É assim como é a atmosfera, essa camada. É muito, muito fina. E não há outra. Nós não podemos mudá-la, mudar a estratégia na biosfera, nós não conseguimos mudar isso. Então, o que é que nós fazemos? Tentar fazer com que esses monóxidos de carbono, ou seja, as estufas, portanto, alguma coisa teria que ser feita para nos salvar, para que a atmosfera não ficasse intoxicada. Portanto, há tantas poluições que são colocadas na atmosfera e não são plantadas árvores suficientes. Então, isso é tomar conta da nossa casa. E há uma conexão entre a mente, a poluição mental, todo esse lixo que nós temos dentro da nossa cabeça e o lixo que nós colocamos no mundo. E se perguntar a um indivíduo quem é responsável pelo estado da atmosfera, nós vamos ter que dizer que cada ser humano está a contribuir para a poluição, de uma maneira ou de outra, às vezes mais, às vezes menos. E então, mesmo usando os produtos que nós usamos, que são descartáveis, deitamos fora. A civilização deita tanta coisa para fora, mesmo nas ilhas no Pacífico, tem uma grande quantidade incrível de plástico dentro da água. Então, nós estamos a poluir a água, estamos a poluir a água, o ar. Então, o primeiro pensamento que veio para mim é que se eu estou a pensar em limpar, como é que nós podemos, enquanto seres humanos, ser esses guardiões ou os administradores desse mundo, os zeladores. Portanto, essa palavra de play, ou seja, de jogar ou de brincar, ou seja, isso é como se o jogo acabasse. Então nós estamos a brincar com o nosso planeta numa certa perspectiva. Enquanto nós estamos a envenenar, deve haver os indicadores, desses grandes indicadores sobre poluição. Por exemplo, a quantidade de dióxido de carbono, monóxido de carbono, o aquecimento global e coisas assim do gênero. Alguns são 10 ou 12 os maiores indicadores já não podem reparar mais, ou seja, isso atingiu um certo nível, certo? Então, o governo é acusado de ser o responsável, não. Cada indivíduo é responsável da forma como interagem com a natureza. E se for de uma perspectiva muito, muito limpa, usar os menores recursos que forem possíveis, então vou trazer algo benéfico para o mundo, algo de bom para o mundo. Tanto a forma como eu atuo, como eu penso. E a segunda casa é a nossa casa, onde nós vivemos. O nosso apartamento, o nosso bangalô, como vocês queiram chamar.
E eles também têm que ser mantê-los eles limpos. Não é apenas limpar a casa, mas também a atmosfera. Muitas pessoas poluem com coisas, tem coisas brilhantes em casa, mas estão sempre a lutar. A casa está a brilhar, mas estão sempre a lutar. O espaço físico está limpo, mas a atmosfera na casa não está limpa. Então, como o local onde vivemos tem que ser pacífico. Então, isso é que vai ser um indicador de quão limpa está a casa. Muitas pessoas eles perdem o temperamento de uma forma muito rápida. Eles gritam, eles dizem coisas más às outras pessoas. E como eles dizem, é como secar os potes. Ou seja, deixar com que os potes fiquem vazios, portanto. Nós temos que manter a nossa casa limpa, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Mesmo que institucionalizar, por exemplo, dentro da casa que as pessoas meditem ou coisa assim do gênero. Portanto, a terceira casa é o nosso corpo físico. Portanto, estudar a nível da economia. Portanto, o corpo, nós temos que ter a limpeza, ou seja, tomar banho todos os dias. Ter a certeza que tudo esteja a brilhar no corpo, não que ele seja apenas belo, mas também para que seja saudável, sem doenças. Portanto, há muitos vírus no ar hoje em dia. No Brasil, o governo local está a dizer que não precisa de usar máscara por causa do Covid. Mas os médicos dizem que sim, nos transportes principalmente. Porque ainda não desapareceu, ainda há mais coisas, portanto. O Brasil perdeu quase 700 mil pessoas. Portanto, apenas no Brasil, apenas 700 mil. Portanto, nós temos que tomar cuidado, ter consciência da higiene, lavar as mãos e coisas assim de gênero. Portanto, e a comida que nós comemos? Eles dizem que o corpo é como um templo. Então, nós deveríamos colocar no corpo as comidas de melhor qualidade. Nós temos uma dieta yogi na Brahma Kumaris, que é basicamente sattvica. Não apenas das melhores fontes puras, mas também serem preparadas com as vibrações certas na mente. Portanto, a casa física pode estar a brilhar e a atmosfera estar pesada. Então, a comida pode ser orgânica, mais pura possível, mas quando é cozinhada com esses maus sentimentos, é por isso que nós não comemos no restaurante, nós podemos garantidamente garantir que a vibração não será boa. Porque muitas vezes até eles estão a lutar uns com os outros e a comida vai alimentar, assimilar essa energia. Portanto, estar a cozinhar, temos que cozinhar numa consciência muito limpa, não apenas os ingredientes físicos que vão assimilando as proteínas e coisas assim do gênero, elas vão se misturando nesse cozinhar, não é? Portanto, então aquilo que o corpo está a assimilar tem que ser limpo e feito de maneira correta, própria. Manter essa consciência, essa vibração positiva e elevada. Então, o mundo natural é a primeira casa, a casa onde nós vivemos é a segunda casa, e a terceira casa é o corpo, e a quarta casa, estamos a ficar cada vez mais próximos, é a mente.
é provavelmente onde tudo tem que ser entendido de uma forma muito profunda. Porque se eu não entender a natureza da mente, eu não vou saber alimentar o meu corpo com as vibrações corretas. Mesmo que eu esteja preocupado com a atmosfera do sítio onde eu vivo, mas como é que eu vou fazer que esse mundo físico altere? Portanto, eu tenho que fazer mudanças em mim, e ela começa na mente. Porque a frase que eu disse no início, portanto, essa proximidade a uma divindade, ou a Deus. Portanto, a mente tem pensamentos, é uma força que nós temos, e sentimentos. Portanto, aquilo que as pessoas dizem desse coração limpo, são sentimentos limpos quando há uma mente limpa. E não é fácil. Todos os momentos estamos a interagir com pessoas, as coisas que acontecem, todos os defeitos que possam existir. E essa forma como os defeitos meus e dos outros criam esses conflitos, então basicamente tem a ver com o controle da mente, como controlar a mente. Nós podemos dizer da mente como é como um macaco, e ela envenena. Através desses ciúmes, dessas formas erradas de desejos, e isso tem a ver com o ego, portanto, isso envenena a mente, e a mente fica completamente incontrolada, e é um paradoxo, porque o intelecto é aquele que tem um pensamento ativo, essa capacidade de corrigir ou de direcionar os pensamentos ou os sentimentos, ou senão, isso fica tudo uma grande mistura. É como se o intelecto tivesse mergulhado em lixo, portanto as coisas não estão limpas. Todas as atividades, ontem foi o que foi dito, ficar mais e mais limpo internamente. Por exemplo, depois não há esse tanto interesse, por exemplo, no cricket, eu não sei quem são os que estão a ganhar hoje em dia. Portanto, qualquer desporto, portanto, é como se perdessem a mágica de uma determinada maneira, essa magia. Portanto, isso vai fazendo com que haja apenas ego, ego, ego. Portanto, conforme eu vou ficando mais limpo, eu vou perdendo interesse nesse tipo de coisas. E isso vai dando essa sensação de estar livre. Eu já não torço para nenhuma equipa. Tudo está bem. E todos estão bem. A partir dessa perspectiva de limpeza, ou limpa. E se nós formos profundamente nesse aspecto da mente limpa, nós temos essas duas palavras em hindi, que mostra a diferença, que na realidade elas são opostas. Uma pode ser elevada e a outra pode ser corrupta. Elevado e corrupto. Portanto, faz parte no mundo lá fora essa corrupção, esse suborno. Portanto, se houver essas virtudes e poderes naturais, elas manifestarem-se, o pior que possa ocorrer, baseado nessas qualidades, elas são
Porque ele está falando das palavras em Hindi, entre elevado e corrupto. Elevado está para cima ou permanecer corrupto, permanecer poluído, permanecer sujo. Portanto, isso é como estar nesse mundo de lixo numa certa perspectiva. Portanto, isso é um paradoxo. Eu estava a pensar ontem, como é que o intelecto fica armadilhado nessa sujeira e a mente é controlada por esse lixo. Então não é que a mente tenha controle, ela está a ser controlada por esse lixo. E isso é o que então afeta a alma e a consciência. A alma tem que ser controlada por uma perspectiva elevada, por uma natureza elevada, com uma consciência elevada. Então é por isso que nós estamos a falar dessa aula de ontem, entre Sukhidam e Mukidam, ou seja, o mundo de tristeza e o mundo de felicidade, especialmente se for interagir, não significa absolutamente só tristeza. É uma tristeza quase que impossível de estar lá, portanto, é tanta tristeza. Por exemplo, na essência do budismo, portanto, essa kali, esse sofrimento, esse dukkha, essa tristeza, ela existe no mundo e há duas coisas. Eu não consegui entender. A tristeza daquela que nós temos, ou a escuridão daquilo que sabemos, ou seja, Ok, nós passamos então, por causa dessa ignorância, a querer coisas que são inúteis. Começamos a ficar baseados nas ilusões. Então esse é o primeiro, a primeira verdade nobre das principais religiões do mundo, que não sabem onde sair disso. E tipo, eles dizem que essas são as coisas que nós temos que fazer, portanto, mas se eu tomar consciência da verdadeira natureza da tristeza, eu posso fazer algo para ficar limpo e claro. Se eu não entender a verdadeira natureza da tristeza, eu nunca vou conseguir entender a verdadeira natureza da felicidade. Essa felicidade que as pessoas compram é temporária no mundo hoje em dia. Compre isso que você ficará feliz. Tenha isso que ficará feliz. E como essa pessoa, você vai ficar feliz igual essa pessoa. Mas isso é tudo uma ilusão. Portanto, nós mudamos a nossa verdadeira felicidade para uma felicidade ilusória. E provavelmente nós nem sabemos a diferença. E é por isso que ficamos a pensar em limpar a nossa mente. Nós temos que lembrar dessa frase, Ashityanand. Eu tenho que conectar a mim com o que é verdade. Em qualquer situação há uma verdade por detrás dela que está escondida, mas eu tenho que conectar-me com ela. Chit é como se fosse a memória, o que está por detrás da nossa consciência de uma certa maneira. E acumulou-se tanto lixo, isso ficou um bocado tipo enevoado. E às vezes nós temos que limpar esse cano, por assim dizer, porque isso está a drenar a nossa consciência, que foi acumulando nascimento após nascimento.
Nós temos que limpar não apenas a alma, mas para isso, aliás, nós vamos precisar de poder. Então, se eu conectar-me com a verdade, com aquilo que é verdade, com aquilo que é puro, então eu tenho uma oportunidade para limpar essas memórias. Então, depois sim, para ter essa experiência de Anand, a forma mais pura de felicidade. Por exemplo, verdade, eu sou uma alma. Eu sou uma alma, eu sou um filho de Deus. Apenas trabalhe nisso e comece essa limpeza, porque é uma tal verdade. E começa a remover, a afastar toda a anti-verdade que estava, e colocar elas de lado. Todas aquelas crenças erradas que nós temos, vamos colocando ela de lado, por causa desse poder de ser eu sou uma alma, essa verdade. E eu começo então a ter essas memórias. Então vou começar a ir mais profundamente a esse único pensamento, que é Ananda, essa felicidade pura, que não depende de nada do exterior, não depende de outras pessoas, se eles estejam felizes ou não, num mau estado ou não. E eu não agarro essa verdade, eu só agarro a minha verdade estável, que é o Anand. E esses dias nós dizemos, eu tenho de viver com outra pessoa ou interagir com outras pessoas. Então, se eu manter essas interações e trazer isso para as ações de forma diária, especialmente, tornar mais próximo isso, quanto mais próxima for essa interação, maior vai ser o nível de verdade possível. Então, vou tendo um relacionamento limpo com essa casa. Não é uma troca de lixo. Eles dizem que o apego tem um cheiro mal, que cheira mal. Por causa de ter todos esses vícios. Portanto, o apego é descrito como uma falsa verdade. E você vê uma coisinha e diz, isso é uma coisinha tão bonitinha, tão queridinha. É claro, eu posso respeitar, no caso, uma criança. Mas eu tenho de ver ela como uma alma, porque é uma outra alma, e ela então é o meu irmão. Pode ser um avô, uma avó que tem cerca de 70 anos, e para o filho, para o neto está tudo bem. Mas não. Entre as almas não há diferenças. Eu sou uma alma. Talvez essa alma que seja no neto tenha mais nascimentos do que eu. Portanto, eu tenho que refinar tudo, essa consciência. E isso é sat, que vai fazer com que haja esse chit. Portanto, se eu entender que eu sou uma alma, então, automaticamente, eu vou interagir com as outras pessoas nessa condição de que eu sou uma alma e o outro também é uma alma. Então, há umas responsabilidades que são relacionadas com o corpo, mas a primeira consciência, se eu manter essa consciência elevada, manter esse meu chit clean, eu vou experimentar esse Anand, essa felicidade pura e limpa, a forma mais elevada de felicidade. E quando nós olhamos para a forma como nós interagimos com esse lixo, portanto, essa relação entre mente, intelecto e os sanskars, portanto, essas três qualidades
que têm essa existência não apenas historicamente, mas há um momento que elas eram completamente puras, Sato Pradhan. Então elas tornaram-se Sato, Raju, Tamo, e agora elas são Tamo Pradhan. Portanto, há uma graduação dessa qualidade em nós. Mas historicamente nós tivemos todas essas coisas. Mas nesse momento em particular, em qual qualidade é que eu estou? E para muitos de nós, isso pode ser uma grande atrapalhada. Há tanta atrapalhada e que traz mais atrapalhada, portanto está tudo quase que limpo, mas também ainda está um bocado sujo. Portanto, essa subconsciência está misturada com os sanskars, que às vezes é sato, às vezes é raja e às vezes é tamo. E nós estamos tipo a manter essas interações. Portanto, quando nós vamos para esse estado de yoga, o que acontece é que esses sanskars, essas qualidades que estão internas, que são mais sutis, que são mais puras, limpas e verdadeiras, e nessa conexão com Deus, essas qualidades vêm para a superfície e elas começam a ter a perspectiva da minha consciência. Onde está? Porque se eu não tiver essa conexão, significa que eu estou conectado com o mundo e o mundo está numa grande confusão, uma grande atrapalhada. E eu posso ver no mundo, em qualquer pessoa, essa mistura de Sato, Raja e Tamo. O Raja, por exemplo, é quando está no meio, não é? É como se... A parte Sato é mais iluminada, limpa, elevada. As qualidades mais elevadas. O Raja tem dinâmicas, esse movimento, muitas intenções. E Tamo são aquelas qualidades mais dos estados mais impuros, mais sujos. Portanto, misturamos essas coisas todas. Então, se eu estou conectado com pessoas que são tamo, se eu estou a observar, vou vendo um tamo atrás do outro, portanto, os meus sanskars vão ser o quê? São sanskars que vão ser cultivados. E eles são cultivados quando eu tenho essa parte dos populismos, das histórias, desses movimentos que são basicamente, que não são nessa base de raiva, luxúria, apego, ganância. Portanto, não. É como as qualidades mais elevadas que não são populares nos dias de hoje. Então é engraçado que se você ver um filme ou ler um livro, tanto o herói que está a vencer e ele está destruindo o inimigo e está todo feliz por destruir tudo, todos os maus da fita. Portanto, temos que ter essa misericórdia para esse herói e para os maus da fita também. Então, o que é que influenciam a mente? Influencia a mente. Portanto, esse subconsciente está a influenciar o lugar que eu vivo ou esse lugar é que está a influenciar a mim? Como é que eu Eu não posso estar puro e limpo ao mesmo tempo. Portanto, é um empenho que eu não consigo fazer. Eu estava a pensar que algumas das qualidades são muito específicas. E na meditação Raja Yoga, o que é que nós fazemos? Aqui eu, a alma, eu estou vivendo a consciência do corpo, mesmo que temporariamente. O mundo pode estar a cair aos pedaços,
e tudo continua da forma como é, mas eu posso sair desses 5 ou 10 minutos e ir para além disso. Ir para além de todas as conexões, para todos os relacionamentos do mundo, para além da minha história, o que quer que seja que eu esteja a fazer, mesmo a história da minha vida, porque a história não sou eu. Vou para além de todos os papéis que eu tenho, porque eu não sou o papel. E eu vou até para além do corpo, porque eu sou uma alma. Eu não sou o corpo. E quando eu deixo o corpo morre e volta para o pó. Portanto, eu não sou o pó, eu sou uma energia espiritual. E eu vou para além disso. Mas para onde eu vou quando eu vou para além? Vou para além do mundo físico, que é uma dimensão que as pessoas recordam-se de quando oram, quando rezam, seja os cristãos ou como Nirvana, que os budistas dizem, portanto, o paraíso ou o céu. Portanto, eu vou para esse lugar, para essa dimensão. E esse mundo verdadeiro da alma, eu tenho que despertá-lo e estudá-lo. E é esse mundo que eu tenho de partilhar, que eu partilho com Deus. Então, quantos de nós andaram por esse mundo e tem esse relacionamento? Então, vou para esse que é a fonte, que tem todas essas melhores qualidades. Todos os títulos de Deus que foram conversados já nesse programa, portanto, e ele tem todas essas qualidades de pureza. Aquele que é lembrado por todos, seja por Alá, Shiva, Jeová, Aloha, Elohim, ou grandioso em África, um grande espírito como as tradições indígenas americanas. Eu vou para esse único, como esse sol espiritual, que é muito sutil e que está a irradiar. E eu estou com a mente ligada com esse que é o oceano de pureza. Eu tenho que ser purificado, porque ele é o purificador. Ele é o purificador. Então, se nós chamamos pelo purificador, nós não somos puros, certo? E é por isso que nós temos que entender que eles estão a chamar por aquilo que é o purificador, que vem para purificar eles. É por isso que eles estão a chamá-lo. Então, a pureza é a essência, de uma certa maneira. Então, esse oceano de pureza, estar diante desse oceano de pureza. Outra qualidade, outro título de Deus, é aquele que é o confortador de corações. Ele reside no coração, seria essa tradução para a palavra em hindi. Portanto, como o meu coração tem que ser limpo para que Baba possa vir e estar comigo. E quanto limpo eu tenho que estar para sentar no trono do coração de Deus. Portanto, as pessoas dizem, se você olhar uma pequena mancha, uma pequena nódoa, todos têm essa consciência desse vazamento que há. Então, a atenção vai para aquilo que está em falta, em vez de ver aquilo que está realmente lá. Então, abraçar-me nessa limpeza interior,
Eu tenho que limpar. Se eu tiver que ser com o presidente, eu tenho que vestir de forma própria, certo? Como é que eu tenho de estar? Como é que eu tenho de me vestir? Como é que eu vou estar com esse meu autorrespeito? E outro atributo que eu gosto é algo que vem desse sincronismo, que Deus é esse duplo Alá, ou seja, está limpo, mas é roupa, não a roupa física. Portanto, é o que nós estamos a vestir interiormente, não na arrogância, não estar vestido com a ganância. Portanto, é limpar isso, para ver essa proximidade. E isso como vamos limpar? Com o conhecimento, com o Gyan, com a ação, com a ligação. E Brahma Baba, o fundador, nós temos que lavar a alma com o sabão Lux. Lux. Mas não é esse Lux que essas empresas produzem. Portanto, Lux, sopa ou sabão, é o objetivo. Lavar-me com esse sabão dos meus objetivos. E também é outro, que é o herbalista, aquele que cura. Porque houve essa infecção ao longo do tempo, portanto, é como os medicamentos homeopáticos ou alopáticos. Eu tenho uma febre e ela veio de algum lugar. Eu começo a ter tremores e é parecido com malária. Eu já tive malária algumas vezes. E começa a haver esse frio e essas tremedeiras. Não importa o quantos cobertores você coloca em cima de si, você não fica aquecido. E você tem é dormir e, portanto, e mesmo quando acorda, continua com essa febre. Então você vai ao médico e dá um remédio homeopático poderoso. E você vai tipo suar tudo durante 24 horas e vai tudo a sair pelo seu corpo, né? Pelos poros, isso. E às vezes são esses medicamentos naturais, vai exonerando, vão fazendo com que então vai se curando. Portanto, eu gosto dessa ideia que Deus seja esse herbalista que me traz essa cura natural. Então, quanto mais meditação nós fazemos, mais esse lixo vai saindo fora. E é bom, porque os lixos estão a sair e ir embora. E isso é uma coisa que nós temos de começar a fazer. E vamos vendo aquilo que começou a correr mal, né, em contrapartida. Então temos que olhar para as casas, o mundo em si, o ambiente, as nossas casas, o corpo, a mente, especialmente a observar a nossa casa mais elevada, ter esse entendimento das diferenças entre o mundo de felicidade e o mundo de tristeza, o que é tristeza e o que é a felicidade verdadeira, e trabalhar nessa verdade, nesse sati, nas conexões verdadeiras do corpo
E para chegar a essa ananda, essa limpeza, para chegar a forma mais elevada de felicidade e trabalhar através do yoga, a influência do yoga, como eu disse, que nos traz esses sanskars sato elevados, com comportamentos satos, comportamentos elevados, e vai fazendo com que esse rajo e os sanskars rajo e tamo, esses tratos de personalidades, de nervos, de tensões, de demasiada atuação, vão ficando cada vez mais calmos, porque eles estão tão duros e pesados, portanto. E então, ter esse conhecimento e ver como está a influenciar as suas vidas, as qualidades que você tem, e lembrar-se que há quem possa nos purificar, há só um. É só um que pode dar um lugar no seu coração, e você só pode estar lá quando o coração estiver limpo, de qualquer maneira. Pode ser esse herbalista, e tornar o melhor possível que você consiga ser, ou cada um de nós, ser o melhor possível. Então, acho que nós podemos abrir para algumas perguntas agora, está certo? Sim, ok. Então, muito obrigado, irmão Ken, foi fantástico. A forma como você colocou essas 4 casas a partir da natureza, a nossa casa física, depois o nosso corpo e finalmente a mente. E aquilo que você falou, seja em sânscrito ou hindi, Satchitananda, que é fantástico, Sato Rajitamo, e também partilhou esse Patipada, penso eu, dessa pureza, e aquilo que você tentou dizer foi dessa limpeza, que é muito próximo de estar de Deus, do divino, foi explicou em detalhe, e os 3 papéis do confortador de corações, os 3 papéis de Deus, que remove todo o lixo, e depois o herbalista, esses 3 papéis. Muito obrigado. E há algumas perguntas interessantes que estão no bate-papo. Há uma irmã que está a perguntar com relação à comida que nós comemos. Eu viajo muito. Eu não posso levar comida de casa por algumas razões. E eu como fora. E eu não sinto que sou afetada por essa comida. Ao contrário, eu sinto que minha mente está mais forte com aquilo que eu como. E eu coloco essas vibrações bonitas na mente e puras. Você pode explicar se nós podemos comer fora? Deixe-me dizer, como eu disse anteriormente, se eu quero realmente uma experiência sato, se eu quiser uma experiência muito elevada, eu tenho que estar muito concentrada com a comida que eu estou a comer, as vibrações dela. Eu não vou comer fora, não importa. Se você é um campeão de natação, ele come as coisas em proporções, só pode comer determinadas coisas, dedicar um determinado tempo para nadar. Portanto, nós temos que ser campeões de meditação. Nós não comemos, então, a comida que são preparadas pelos outros. Se eu quero ser aquele que pratica uma meditação a meio termo, por exemplo, não há problemas. Não há. Isso tem que haver essa franqueza, depende com aquilo que você quer. Não é fácil. Eu também viajo muito, principalmente antes da pandemia.
trabalhar em diferentes corporações, em empresas, com diretores que coordenam muitas dessas pessoas. Portanto, eles convidam-me muitas vezes para almoçar e às vezes para jantar, mas eles já sabem que eu tenho as minhas maçãs. Eu não preciso, eu posso lidar, mesmo se eu tiver que, duas semanas atrás, eu tive de conduzir um retiro para todos os organizadores de uma empresa, portanto, todos os managers de uma empresa. Portanto, isso foi num hotel. Mas como lidar com, por exemplo, com os preços da gasolina, está tudo a subir, especialmente agora com a guerra, os preços estão todos com medo desse aumento de preços, estão desesperados, estão com medo do futuro. Então eu tive a mostrar o que é que eles podiam fazer juntos. Eles têm um know-how, eles têm a perícia, mas não têm a atitude correta. Então, o que é que eu fiz lá? Eu estive lá durante 3 dias. Eu apreciei esses 3 dias de uma forma tipo detox. Apenas com saladas e frutas, nozes e coisas assim do gênero. Muito de iogurte e todas essas coisas. Eu não tenho problemas. Eu não como comida que foi cozinhada pelos outros. Em alguns casos, alguns veganos, ou veganos, sim, ou vegetarianos. Portanto, aquilo que as pessoas podem dar o drist, mas de qualquer forma, eu consigo lidar. Eu viajava para diferentes países todos os meses, que era a nível da Brahma Kumaris, através dos 5 continentes. E eu apreciei estar sempre nos hotéis e para mim era como uma desintoxicação, um detox. Portanto, é possível. Eu não condeno aquilo que você decida fazer, mas eu não faria para mim. Isso é o mais honesto que eu posso ser consigo. Isso foi uma bela resposta. E há muitas opções no mundo de comer comida não cozinhada. Muito obrigado. Então vamos para a próxima pergunta, que isso faz me lembrar que você mencionou sobre o nosso fundador, Brahma Baba, e havia também a Dadi Janki, que foi a administrativa da Brahma Kumaris, ou administradora, e deixou o corpo há 1 ano atrás, vai fazer 1 ano. E nesses ensinamentos, Sachai, Safai e Sadhiki, portanto, a verdade, Sachai, a limpeza, como você disse também, e a terceira palavra, Sadhiki, ou simplicidade. Então, você quer falar-nos um bocadinho como elas estão a correlação que existe entre a simplicidade e a limpeza? Claro, como eu disse, eu dei o exemplo não estar interessado no cricket, como antigamente eu tinha, ou o futebol, porque os meus interesses ficaram mais sutis interiormente, conectar com as coisas com níveis mais elevados. Eu aprecio isso. Eu não sinto falta dos jogos de cricket, nem saudades. E como eu me tornei limpo, ou aquele que limpa interiormente, eu fiquei mais seguro. E essa correlação direta. E eu fiquei atraído pelas coisas simples. Por exemplo,
Eu não gosto de ostentação, de muito exagero. Quando alguém morre, que foi muito importante para nós, eu não vou nessas coisas desde manhã. Eu recordo-me da alma e da parte interior do que a ostentação e a adoração das flores, das missas e todas essas coisas. Não. Ou seja, prefiro as coisas simples. Na minha forma de ser, eu não uso os recursos de uma forma desnecessária. Portanto, eu sou um amigo do ambiente de uma forma mais simples e lógica e ecológica forma. Eu dei o exemplo de que eu prefiro, porque eu comecei a estudar sobre alimentos e químicas, portanto, foram 7 anos numa cozinha, ou seja, meu treino foi quase como de um chefe, mas um chefe científico. Eu tive que estudar tudo sobre a comida. E então, por causa disso, eu evito os produtos industrializados, eu prefiro as coisas. Eu faço por mim. Eu compro tomates e depois eu faço. Portanto, eu planto, eu faço e eu como. Portanto, o conhecimento ajudou-me a manter-me simples, a ser simples, ter um melhor relacionamento com o ambiente e causar o menos dano possível para o ambiente, manter o meu paladar o mais simples possível, por causa do conhecimento e por causa da convicção que ter um sheet limpo, uma mente limpa, causar um impacto no ambiente, portanto manter tudo simples, a mente simples. Uma outra pergunta sobre alimento ou comida. Todos têm interesse na comida, não é? Assim como a comida é a mente, é por isso que nós estamos a falar na Brahma Kumaris, né? Uma irmã está a perguntar, eu acho que já foi dito, mas e o pão? E as máquinas que fazem um pão feito na máquina, não interação humana, ou nós podemos comer eles? Sim, eu não comeria. Aquilo que eu estou a dizer é aquilo que eu sei. As coisas industrializadas, eu sei aquilo que está por detrás de todas essas coisas, portanto eu evito. Eu não quero desapontá-lo para a vida toda com relação a essas coisas, mas eu evito. Vou contar apenas uma história. Eu trabalhava na pesquisa e desenvolvimento na indústria alimentar. E o meu patrão, queria adicionar coisas para preservar a comida. São, ou seja, qualquer coisa aí ligada com a soja, não consegui perceber o nome. Com sódio ou coisa assim de gênero. Portanto, há um código. Eu disse ao meu patrão, vocês estudaram, foi estudado o impacto da saúde das pessoas, o impacto antes de utilizar? Ele disse, não, o que é que você está a dizer com isso? Se isso funciona nos testes, não há
não há 30 anos para estudar isso. Portanto, onde são décadas a comerem. Há cerca de 400 tipos de aditivos na nossa comida. Portanto, eu tenho o meu próprio, porque eu vi a comida industrializada não é considerada tamo, mas rágio. Mas deixe-me dizer, eu prefiro moer os meus ingredientes, misturar os meus ingredientes e eu mesmo fazer o meu pão. Algumas pessoas têm a opção, mas é como eu disse, é assim que eu faço. Mas não é mal por si só, mas pode sempre haver consequências a longo termo, a longo prazo. Provar outro conceito, eu gostava que explicasse isso, porque é uma bela frase sobre limpeza. Eu vou falar devagar para os tradutores. A limpeza é uma marca de marcas padrões, mas a melhor qualidade é da melhor consciência. Eu devo perguntar, repetir? Não, está bem. Você está certo. Se você, como eu disse, eu trabalhei nessa indústria e estudei, eu tenho consciência de algo que está no pacote escrito. As pessoas não vão comprar, tem que estar escrito então total qualidade, etc, etc. Mas de uma certa maneira, nós podemos escolher de que coisas nós alimentamos a nossa mente. Vou dar um exemplo. Eu fui a um congresso na Argentina, me encontrar com 8 homens e mulheres congressistas que praticam meditação, e eles queriam encontrar-se comigo. Eu fui a esse congresso, numa sala, uma pequena mesa. E por que nós fazemos isso? Nós colocamos na mesa café, chá, biscoitos, uma mesa pequena, que estava completamente branca. Não havia nada e de repente começou a colocar copos, chá, biscoitos, frutas. Já não havia espaço para mais nada. E eu pensei, isso é um bom exemplo. A nossa mente, que está no estado limpo e puro, é como essa mesa sem nada em cima. Então, eu vou colocando coisas. E nem sempre se comem tudo, portanto, às vezes come só alguns, bebem mais um pouco de café, mais água. Mas a mesa que era limpa ficou cheia. E as pessoas que estavam ali sentadas ao redor iam picando, pegando coisas, pegavam aquilo e aquele outro. E eu basicamente não apanhei nada, mas era uma questão de escolha. Então, primeiro de tudo, aquilo que eu ponho na mesa, em primeiro lugar, e depois em segundo, o que é que eu vou consumir dali? Portanto, a mesa é a mente, as coisas estão a entrar para ali, alguma informação, informações, elas estão na mesa da minha mente, e depois aquilo que eu escolho ou não consumir. Então eu tenho duas escolhas, aquilo que eu ponho lá e aquilo que eu consumo. Três, aquilo que eu ponho na minha mente, o que eu mantenho na minha mente e aquilo que eu consumo. Três coisas. Então, e essa coisa que faz essa escolha é o intelecto. Ok?
Alô, acho que ok. Há muito flutuação na internet. E eu agora tive que passar para o telemóvel. Muito interessante. Vamos para a última pergunta. Você mencionou sobre a mente, o intelecto e o sanskar. Então, você mencionou de ter uma mente limpa. E o intelecto tem essa qualidade para poder fazer a escolha e manter-se limpo. E depois os sanskars divinos. Como nós desenvolvemos essa pureza e divindade nos nossos sanskars? Eu não mencionei, na realidade, entre o Sato, Raja e então, essa mistura que há nos sanskars, esse conflito, essa luta que há. Portanto, há sanskars puros ao redor, coisas do meu passado que são puros. É puro. Ou seja, houve nascimentos de pureza, nascimentos puros. Os sanskars continuam lá, mas eu coloquei outras coisas lá. E arranjo os sanskars e querem fazer isso e fazer aquilo, que são motivados por ter isto ou ter aquilo. A consciência dessa ação, que poderia se dizer. Então, isso são sanskars rajo. Mas outros mais profundos, que estão conectados com interesses, com coisas impuras, nos relacionamentos. E em vez de eles serem calmos e fáceis, tornam-se tensos, e tornam-se muito impuros. Portanto, esses sanskars estão em nós. E conforme eu medito, quando eu conecto-me com Deus, que é permanentemente e eternamente sato, como eu faço essa conexão, eu trago esses meus sanskars à superfície, e o meu nível de consciência fica sato. E o quanto mais eu manter essa consciência, mais os sanskars sato estão disponíveis, estão ao meu alcance. De outra forma, eles estão a puxar-me para baixo. E se eu não tiver essa conexão, e ficar só conectado com as coisas do mundo, a ler as notícias, ver as batalhas que estão acontecendo na Europa, sobre a pandemia, todas essas coisas, essa ansiedade do que está acontecendo com a população. Então, nós estamos a trazer esses sanskars que também não estão em mim. Mas o que é que eu quero? Eu quero os mais elevados? Quero os que estão no meio? Ou quero os que estão lá no fundo? É uma questão de escolha. E é apanhar. É pegar. Então, muito obrigado, irmão Ken, por essas perguntas. Por estar a partilhar conosco. Então, passar a Cláudia para fazer os agradecimentos. Vamos fazer alguma meditação? Sim, vamos fazer então a meditação primeiro. Alguns minutos. Se a Anu quiser partilhar a música, porque eu agora estou no telemóvel, não consigo. Portanto, já foi descrito algumas vezes esse processo. Quando eu estou nesse estado de consciência, eu tento partilhar a experiência e não apenas as palavras. Então, vamos apenas relaxar. Deixar as coisas de lado. Deixe as suas preocupações corpóreas de lado. Deixe a sua história para trás. E torne-se apenas a alma. Eu sou ser espiritual. Eu sou a alma. Eu apenas estou nesse corpo. E diante de mim,
Eu recordo-me imediatamente da fonte que está numa dimensão sutil. E aquele que está diante de mim é o sol espiritual, que está a irradiar poder, beleza, verdade. E ele é o purificador. Eu sento-me de forma aberta e apenas reconhecer que quem está diante de mim é o purificador, aquele que ama-me mais de qualquer outro. Eu estou diante daquele que não vê nada de mal em mim, apenas vê a minha única verdade. E ele vê através disso, dessa forma pura, dessa conexão pura. E isso atrai as minhas melhores qualidades. E eu começo a sentir essa luz verdadeira, calma, poderosa. E eu mantenho essa conexão quando eu quiser. This is my friend. Ele é o meu amigo supremo. Mas ao mesmo tempo, ele é o oceano da pureza, que emana tal poder, ondas de pureza. Mantenha essa ideia. Mantenha essa lembrança. Stay in silence, just enjoying the connection. Soul and God, Nesse nothing else. silêncio, aprecie essa conexão. Just keep this idea. Apenas mantenha essa ideia. Eu sou um ponto de uma energia consciente. Um ponto. E o único também é um ponto, o Supremo. Também ele é um ponto. Então são dois pontos numa linha que os conecta. Esta é a conexão que nós chamamos de yoga, união. Essa conexão entre esses dois pontos, entre essas duas vontades. E eu movo-me ao redor do mundo.
E eu mantenho vessel is not broken. com que esse eixo não se parta, que essa ligação não se parta. Okay, with the comfort of knowing that I can return to this connection whenever I want, let's E eu posso regressar onde quer que eu esteja, no momento que eu quiser, em qualquer lugar, everyone essa conexão. Agora podem abrir os seus vossos olhos mais. So that's what we call also Om Shanti. E é isso que nós chamamos de Om Shanti. Eu sou paz. Om Shanti. Okay, Ok? Thank you, Baba. Claudia? Cláudia? I'd like to thank you. Eu quero agradecer ao Ken. Foi muito bom ouvir aquilo que vocês disseram. Essa ideia de quem eu sou, não sou favorito de ninguém. Isso é bom para verificar a nós mesmos. E todas as suas histórias da sua vida prática, também é muito bom para nós nos lembrarmos. E muito bom sobre a simplicidade. E tudo foi muito simples. Deus também é simples, é apenas um ponto. E a comida também deveria ser simples. E a vida deveria ser simples. Então aí vamos estar próximos da nossa verdadeira identidade e estaremos felizes. Então colocar isso tudo junto foi muito bom, muito obrigado. E por mostrar esse caminho para ficarmos limpos. Okay, Claudia, thanks. Obrigado. Obrigado, Cláudia. Obrigado a todos. Obrigado. E alguns anúncios através da Ciceranu, só mais uns momentos. Obrigado, Manoj Bhai. Então, os próximos programas. Um grande agradecimento ao irmão Ken por explicar sobre a limpeza. E como sempre fazemos, daqui a uma semana, temos o nosso workshop de experiências sobre a limpeza. Vamos ter esses exercícios para entender essa virtude. E para isso vamos ter a irmã Sona de Abu Dhabi, que vão dar-nos mais insights sobre a limpeza. Portanto, dia 26 de março, sábado, às 2 da tarde de Portugal e do Brasil, menos 3, se não tiver em erro. E a próxima sessão dos valores para a vida vai ser sobre fé com a Sister Mira da Malásia. Ela é uma embaixadora da Brahma Kumaris da Malásia. E atenção que o horário é diferente. Vai ser na manhã de domingo, dia 13 de abril. Portanto, às 4h30 da manhã, horário de Portugal. E creio que é 1h30 do horário do Brasil. Vai ter o vídeo para quem não puder apreciar. Portanto, e depois vamos ter, no dia 10 de abril, domingo, vamos falar sobre o poder da tolerância com a irmã Luciana, às 4 da tarde de Portugal. A Luciana é a coordenadora nacional do Brasil. Como eu disse, domingo, dia 10 de abril, às 4 da tarde de Portugal. Meio-dia do Brasil. E também sejam bem-vindos os que estiveram hoje do Brasil e sejam bem-vindos também para esse domingo de manhã. E vocês têm informação sobre esses programas e os vídeos de Rasa.in, Vancouver.brahmakumaris.ca e nos canais da Brahma Kumaris. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado, irmão Ken. Muito obrigado. Om Shanti. Encontramos-nos em breve.
Obrigado pelos tradutores. Om Shanti. Om Shanti. Bye. Om Shanti. Adeus.